Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e falar sobre o Cruzeiro, que já está em crise. Pelo menos Fernando Diniz voltou a estar ameaçado e bastante pressionado. É que nessa quarta-feira, jogando em Brasília, a Raposa perdeu por 1-0 para o Atlético. E ainda no primeiro tempo, torcedores do Cruzeiro que estavam numa nega-rincha já xingavam o treinador. Ei, Diniz, vai tomar caju? Adaptei a música para evitar palavrões no vídeo aqui no canal. Mas certamente você entendeu, né? O Cruzeiro só foi finalizar sua primeira bola no gol do Atlético aos 31 minutos do primeiro tempo. Fez um jogo ruim, que ficou ainda pior no segundo tempo, com um gol contra de Fabrício Bruno. Cássio foi muito criticado nas redes sociais e resolveu responder. Ele chegou a escrever o seguinte, abre aspas, cuidado com a opinião de pessoas que sabem de tudo, mas não conquistaram nada. Goleiro cruzeirense, que ainda mudou a foto do seu perfil, ele colocou uma montagem dele embalado ou acompanhado de diversas taças que ele conquistou ao longo da sua carreira. Torcedor cruzeirense, está na hora de demitir o Diniz. Que o erro para manutenção dele foi um grande equívoco, isso acho que ninguém tem dúvida. Minha pergunta é se vale a pena demiti-lo agora ou deixa o Diniz pelo menos terminar o campeonato estadual. Usa o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Uma situação desconfortável ali na última pergunta que a gente fez, né? E em cima disso aí que a Amanda tá falando, e é exatamente essa questão, né? Porque tem que vencer, tem que vencer. O Diniz se colocou nessa situação, né? E quando ele fala ali que eu entendo o torcedor, se a gente tivesse ganho de 1-0, as perguntas seriam diferentes. O Fernando Diniz, ele gosta muito de fazer uma reflexão que é a seguinte, e aí, em um ponto, ele tem razão sobre essa ideia dele, que ele fala que se for para se analisar só resultado, ganhou beleza, perdeu tudo errado, e isso aí a gente não concorda, inclusive. E ele sempre se manifesta dessa forma. A questão é, o Cruzeiro não teve desempenho. Além do resultado, o Cruzeiro não teve desempenho. Se falar que hoje aqui o Cruzeiro desempenhou bem e só perdeu, porque isso que o Fernando Diniz fala de se analisar só resultado é quando você desempenha bem. Ah não, o time desempenhou bem e perdeu. O time seguiu desempenhando bem e voltou a perder. É possível, é futebol. Mas não é o que aconteceu com o Cruzeiro hoje aqui diante do Atlético. O Cruzeiro não desempenhou bem e perdeu. O Cruzeiro não criou quase nada. O goleiro do Atlético, acho que nem defesa ele fez, né? Então, o desempenho foi muito ruim e, além disso, veio um resultado péssimo, que é a primeira derrota do Cruzeiro na história pro Atlético. Para um time que o próprio Fernando Diniz, e alguns jogadores já falaram sobre isso, que a pré-temporada começou lá no final do ano passado. Então não está em pré-temporada mais. Não tem que... A avaliação não tem que ser ainda estamos em pré-temporada, porque o próprio Fernando Diniz disse que isso aí não é uma pré-temporada. E o Cruzeiro, como disse o Valu, e eu concordo em gênero, número e grau. Se o Cruzeiro contratasse 30 jogadores, formasse um time do zero, com as peças que chegaram, o Cruzeiro tinha a obrigação de chegar aqui e fazer um jogo totalmente diferente em relação ao que fez. E aí o que me preocupa a partir deste momento é, a gente estava criando uma relação de uma certa paz, né? Fez o jogo com o São Paulo, aí contra o Atlético, o Cruzeiro, se tivesse que vencer, seria o Cruzeiro. O Atlético foi para não perder naquele jogo lá nos Estados Unidos. Você volta, faz uma viagem desgastante, joga e vence. Então, estava se criando ali uma outra atmosfera, né? Que já foi derrubada completamente com essa atuação de hoje e a derrota para o Atlético e justíssimas vaias da arquibancada. E o torcedor voltando a ficar como ele estava no final do ano passado, com xingamentos contra o Fernando Diniz, que a partir de agora
volta a ficar pressionado e é natural, e ele mesmo sabe disso, porque ele não vai ter todo o tempo do mundo para fazer as coisas acontecerem. E mesmo que vá acontecer, o processo ele não pode passar por esses percalços como foi aqui hoje. Você pode perder um jogo para o Atlético? Pode. Mas mostrando algo muito diferente do que foi mostrado. Da base que começou a temporada, o Cruzeiro, ele trouxe 9 jogadores aqui, 9 titulares. Não dá para falar só não teve. O Gabigol, o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, né? Começou o ano fazendo gol diante da equipe do São Paulo. Então a pressão quando vem é por resultado principalmente, porque o Cruzeiro tem que entregar resultado muito melhor. Quando o Fernando Diniz fala sobre determinadas partes do jogo, a gente está vivendo disso desde o ano passado. Não teve um jogo até agora, tirando esse último do Tombense, né? Que a gente vai pegar e falar assim, poxa, isso aí é o que a gente está acostumado a ver do time do Fernando Diniz. Não teve. Não teve. Você tem que ficar fazendo muita força para encontrar esses trechos aí de um pouco do que é o time do Fernando Diniz. Então, você vai chegar aqui hoje e falar, é um time que marcou em cima, que pressionou? Não é. É um time que conseguiu sair jogando lá de trás, abrindo caminho? Dificilmente aconteceu isso. É um time que criou muitas oportunidades? Não foi. Então, a cada jogo que passa, tudo bem que está só no começo da temporada, mas esse começo com um time muito melhor, a régua subiu bem, com razão, porque tem que subir mesmo, e o nível de atuação tem que melhorar. E hoje aqui, se a gente pegar aqueles jogos lá de reta final de 2024, não teve nada diferente. Nada diferente. Cruzeiro podia ficar aí até agora que não ia empatar o jogo. Não ia fazer gol. Então, o único medo que eu tenho, Valu e amigos aqui da Samuca TV, é até quando o prazo será dado? Qual que é a régua? Onde que a gente vai melhorar? O próximo jogo. O próximo. O próximo. Vai ser quando? Quanto tempo precisa para fazer isso acontecer? Porque hoje a gente não tem um mínimo sinal de que a gente vai sair desse lugar. Parece que a gente está desde o final do ano passado numa areia movediça. Não consegue sair, não consegue firmar. Quando você acha que vai, não vai. Vai para a final do Sul-Americana. Não consegue. Vence o Criciúma. A vaga só depende do Cruzeiro na Libertadores. Não vai para frente. Agora, 2 jogos de pré-temporada. Venceu depois de uma longa viagem. Jogo seguinte, já vem um resultado ruim. Então, o sinal de alerta, para mim, volta a ficar ligado. E o Cruzeiro montou um time com ótimas peças para ficar dependendo aí de lampejos para vencer os seus jogos, viu, Valu? Derrota para o Atlético, vaias, xingamentos para Fernando Diniz e o Cruzeiro já vivendo um momento de pressão neste início de campeonato estadual. Cruzeiro que venceu a equipe do Tombense jogando com os reservas e com a presença da maioria dos titulares não conseguiu uma boa atuação. Essa que é a verdade, não teve desempenho, não teve resultado. Teve falha do Cássio e o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético na segunda rodada do campeonato estadual. Fernando Diniz deu as suas explicações, falou que precisa vencer e conquistar 3 pontos o mais rápido possível, que só com vitória é que vai livrar o time e também ele deste momento de pressão, de xingamento, de vaia por parte da torcida do Cruzeiro, que esteve até em bom número no Mané Garrincha em Brasília, e o Cruzeiro é então derrotado nesta segunda rodada do Campeonato Mineiro. O time voltou ontem mesmo de voo fretado, jogadores foram liberados e nesta quinta-feira tem treinamento para quem não foi relacionado para este compromisso. Casos de Matheus Pereira, Wallace, Gabigol,
o próprio Vitinho e até mesmo o Caio Jorge. O Caio Jorge vem fazendo alguns trabalhos já com bola e será reavaliado amanhã para saber se pode voltar a ser relacionado no jogo de sábado diante da equipe do Betim, a partida às 4h30 da tarde no Mineirão. Esse jogo vai marcar a estreia oficial de Gabigol com a camisa do Cruzeiro. O Gabigol foi preservado deste duelo, assim como o meia Matheus Pereira. São jogadores que retornam no sábado no Mineirão. Vamos ver o que vai fazer o técnico Fernando Diniz. Ele não quis adiantar nada sobre planejamento do jogo de sábado em termos de escalação, mas é fato que ele terá esses jogadores importantes de novo à disposição. E como eu falei, o Caio Jorge será reavaliado amanhã. Fica a expectativa também quanto a mudanças na equipe, já que a ideia é ir rodando um pouco o elenco neste momento de maratona. Jogo em cima de jogo é que o Cruzeiro tem pela frente no campeonato estadual. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.